Lu. Agora a mamãe vai entrar aqui na escola de paz. Vai lá falar com o seu pai. Tudo bem, Júlio? Vamos esperar aí o pessoal entrar. Estão entrando. Vai ficar aqui comigo na aula? É? Vai lá, pode pedir papai. Fala, papaizinho. Tudo bem. A Natália também acabou de entrar. Que bom que vocês estão aqui. Você entrou. Vamos ver se eu consigo. Se alguém conseguir compartilhar, deixa eu ver se eu consigo. Vou pegar o link aqui. Deixa eu tentar compartilhar lá no grupo. Se eu não... Ótimo, acho que eu consegui compartilhar. O pessoal tá com dificuldade de entrar aqui. É isso. Bom, eu acho que eu tô conseguindo passar só por essa plataforma. Na outra não tô conseguindo entrar, mas qualquer coisa a gente grava aqui, depois compartilha lá com o pessoal. Bom, nossa, Luciano, você é de Boa Vista, Roraima, que legal. Alguns roxinhos conhecidos aqui. A gente tem gente de alguns lugares do mundo também. Hoje eu fiquei sabendo que tem um pessoal lá dos Estados Unidos que tá acompanhando. Também tem um pessoal da Suíça, bastante gente, que legal. Nem todo mundo consegue participar ao vivo por conta do fuso horário, mas essa live vai ficar gravada também, né, para aquelas pessoas que quiserem participar. Vamos lá, gente, vamos começar então nossa escola de paz, porque hoje, se vocês pudessem ver minha mesa aqui, ela tá abarrotada de anotações. E eu vou tentar resumir duas. Pará, Natália, que legal, Pará, tenho muita vontade de conhecer o Pará. E a gente tem aqui duas aulas que eu vou tentar trazer para vocês. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre a questão da autoridade, de uma organização, de um planejamento para os nossos pequenos, né? A importância disso. E eu sempre vou frisar isso, sempre vou começar qualquer curso com vocês, qualquer aula, dizendo: nós temos que ser os soldados cansados, tá? Um soldado cansado que vence essa guerra. Samanta, minha irmã de Bela Vista da Caroba, olha só que bom que você está aqui, minha irmã. Minha irmã literalmente, viu? Minha irmã mais nova. E eu sempre vou falar que nós somos aquele soldado cansado. Então, se você tá na maternidade ou na paternidade e você tá muito calmo e tá tudo muito certo, tem alguma coisa errada. Porque o normal é a gente estar cansado, o normal é a gente estar ali sempre nessa constância para poder fazer essa organização. Isso é o normal. E não tem nada de errado com isso. Não é antinatural, não tem nada de errado, certo? Mas na nossa última aula a gente conversou um pouquinho sobre a figura da autoridade, na importância de você estar bem vestido, na importância de você saber conduzir bem uma criança. E tanto no nosso grupo quanto em outros lugares, muitas pessoas tiveram algumas perguntas sobre um tema que eu conversei sobre temperamentos, tá? Confesso que é um tema que eu estudo bastante há muitos anos. Antes mesmo de ser mãe, eu já estudava. E quando eu fui mãe, eu tive uma grande dificuldade no primeiro ano de entender, de me adaptar. E depois que eu fui estudar, eu vi que tem bastante ferramenta que a gente pode utilizar, tá? Então, temperamentos é um tema muito legal, é uma forma muito legal e ela é baseada aí no que a gente acredita. E eu fiz até um gráficozinho aqui para vocês, tá? De como que funcionam os temperamentos. Então, o que eu vou falar um pouquinho sobre temperamentos? A coisa mais importante é autoconhecimento. Quando você, como pai, se conhece,
Você sabe qual é o teu perfil, qual que é a tua linha de raciocínio, etc. E quais são os seus pontos de melhoria, aquilo que é tendência, é seu ser daquele jeito. E você sabe que você precisa melhorar aquilo ali, sabe que aquilo afeta você de alguma forma, você vai ter estratégia para trabalhar com isso. E quando você sabe qual é o temperamento da sua criança, isso ajuda demais a você tanto implantar alguma coisa, a você desenvolver alguma coisa, as coisas se tornam mais fáceis, mais leve, tá? Eu sempre vou usar essa palavra com vocês. Quando você entende de temperamentos, as coisas se tornam mais leves. E aí eu vou falar um pouquinho para você sobre o temperamento dos pais, em primeiro lugar. Qual que é o perfil de um pai? Não tô falando aqui de um pai, quando eu falo pai, é pai e mãe, tá? Qual que é esse temperamento, como que isso se aplica, para que você entenda que às vezes aquilo que você tá sentindo ali não é errado, faz parte do seu temperamento, mas que você tem ferramentas para poder corrigir isso, para poder fazer isso a seu favor e ao favor da educação dos seus filhos, ok? Quando eu falo dos temperamentos, eu tenho 4 tipos de temperamento. Eu tenho colérico, eu tenho melancólico, eu tenho fleumático e eu tenho sanguíneo, tá? Dentro desses 4 temperamentos, nós somos divididos em temperamentos quentes e temperamentos frios. Eu vou montar, eu já mandei bastante coisa no grupo, mas eu vou tentar montar essa aula aqui para que vocês reforcem para reforçar o que eu tô falando aqui. Dentro desses temperamentos, existe o quente e o frio. O quente é o quê? Ele é expansivo, né? Ele aquece, ele tem o poder de atingir cada buraquinho que existe. O frio, ele é condensado. Então, como que a gente define os temperamentos? Dessa forma, quente e frio. E o nosso primeiro temperamento quente é o temperamento colérico. O colérico, ele é um temperamento, quando eu faço aqui, ó, nesse gráficozinho aqui, eu corto ele no meio. O colérico, ele é um temperamento quente e seco. Então, não é muita expressão, ele é mais voltado para a razão. Os pais coléricos, eles tendem a ser expansivos. Então, eles tudo, né? Nossa, você derrubou um prato. Nossa, derrubou um prato. Então, ele é muito quente. Ele tem plenas convicções. É difícil você chegar para um pai colérico e convencer ele daquilo que ele não acredita. Ele é firme. Quando ele não sabe uma coisa, ele busca. Então, ele tem muita convicção quando ele vai falar. Entenda que o temperamento colérico, ele deve ser o quê? Ele deve ser uma chama que aquece e não queima. Porque quando você tem um fogo, você pode ter ele em 2 proporções. Você pode ter ele aquecendo o ambiente e você pode ter ele queimando o ambiente. Como pai, essa é a sua maior preocupação se você for colérico, tá? Eu coloquei alguns testes e tudo mais. A sua preocupação é que você aqueça a sua criança e não que você queime essa criança. E quais são os desafios, né? O pai colérico, ele tende a ter tudo no controle dele, ele é um líder nato. Então, muitas vezes, quando a criança vem falar com ele, a tendência dele é aquecer demais e queimar essa criança. Como assim? Vou dar um exemplo, eu sou colérica, tá? Tive uma situação no final do ano, onde minha filha tentou conversar comigo e ela trouxe uma situação que me preocupou. Antes ela falou, mamãe, aconteceu isso comigo. Antes dela terminar de falar, o quê? Aconteceu aonde? Como? Não, nós vamos lá agora, nós vamos fazer isso aqui agora. E ela nem conseguiu terminar de falar. E aí, então, eu fui, tentei falar, pode me falar, o que aconteceu? Fala com detalhes, o que aconteceu? E aí, então, ela tentou me falar ali, mas ela ficou acuada e disse, não, só aconteceu isso, mamãe, tá tudo bem e tal, e mudou de assunto. E aí, dias depois, eu percebi que ela chegou pro pai dela, né? E aí, o pai dela escutou o que ela tinha para falar. E ela falou exatamente nos detalhes o que ela tinha ali para falar com ele. Ela falou, papai, aconteceu assim. A pessoa falou assim. Eu falei isso. E ela foi extremamente detalhista com ela. E eu percebi que eu queimei a minha filha com o meu temperamento explosivo, expansivo, etc.
E aí, então, eu falei, eu preciso ter o quê? Um equilíbrio para que eu não seja tão energia, assim, tão fogo, né? Para ser mais maleável, para que essa criança consiga conversar comigo. Porque a grande dificuldade de pais coléricos é que o seu filho se aproxime e converse com ele. Porque duas ou um, eles tendem a ser muito firmes, eles tendem a não escutar a criança, né? E eles tendem a queimar esse relacionamento. Vamos dar um oi aqui também, o pessoal tá entrando, estou muito feliz que vocês estão aqui. Olha, a Isabelle que tá assistindo a gente aí, a filha da Ivanete, que bom que você tá aqui. A Karina Julião, olha só que bom que você tá aqui, Karina. Você é uma mãe inspiradora. A Rafaela, sejam todos bem-vindos, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o temperamento do colérico também em relação aos filhos. Ele tende a puxar o filho para o melhor, isso é ótimo. O colérico, ele é muito líder nato, então ele fala assim, já sei, eu tô vendo que você tem habilidade com um instrumento, então eu vou te colocar numa escola de música, deixa eu baixar um vídeo aqui. Então ele é um líder nato, né? E isso é muito bom. Estar com coléricos é uma coisa que te faz melhorar. Os pontos de que você deve tomar cuidado principalmente é seu tom de voz, né? Eu anotei bastante coisa aqui. O colérico não pode ser desordenado na sua voz, ter um timbre muito punitivo. Uma criança melancólica, uma fleumática tende a ter medo de conversar com esse colérico, né? Ele tem que deixar a criança no desenvolvimento natural dela. Uma coisa que irrita um pai colérico é o que muitas vezes ele acha que aquela criança está sendo lerda. Ele está dando um comando, ele está falando alguma coisa e a criança não está respondendo. E aí ele fala assim, nossa, mas essa criança está lerda. Mas não, ela é uma criança, ela está em desenvolvimento. Então você precisa ter essa paciência, entender e respeitar, né, o tempo da sua criança. Respeitar o tempo da sua criança não quer dizer deixar ela fazer no tempo dela. Respeitar é você estimular, porque tem muita gente que fala isso, não, deixa a criança fazer no tempo dela. Ó, cuidado, porque dependendo do temperamento, se você deixar uma criança fazer no tempo dela, por exemplo, um fleumático ou um melancólico, ela não vai fazer. A tendência dela é mudar, a tendência dela é não fazer, tá? E se você não estimular um fleumático, por exemplo, uma criança fleumática, ela não vai se desenvolver nas melhores qualidades dela. Então, você, como pai colérico, pode sim e deve influenciar essa criança, estimular, dizer, tenta de novo, mais uma vez, vamos tentar de novo. Olha, não tô vendo o seu melhor, vamos lá. Isso é meio que natural para você. O que não pode é você se irritar com essa ação da criança e achar que ela não está fazendo o melhor dela, ou que ela está sendo lerda, ou que ela não está prestando atenção, ou coisa parecida. Você precisa ter mais calma e tato quando você fala com uma criança. Tem que cuidar também, o pai colérico, para você não tentar replicar no seu filho aquilo que você quer. Não, eu quero que você estude música. Mas a criança não quer isso. Não mostra características, né? Não tem habilidades. É uma coisa que irrita a criança. Mas eu decidi que você vai fazer música, então você vai fazer música. Então você precisa, em algum momento, ter uma conexão com essa criança e ter esse respeito pelo que ela é, para não oprimir, para não desrespeitar essa criança. Porque aí, dependendo do temperamento dela, que nós vamos falar mais pra frente, você vai acabar fazendo o quê? Você vai acabar desestimulando ela ou afastando ela, tá? Então o pai tem que estar, principalmente, ele precisa estar estimulando o filho pro melhor. E tome muito cuidado, pai colérico, para você que sempre tem energia, que quer, que quando você consegue todos os seus objetivos, você tem força, você é quente, etc. Cuidado para que você não exponha seus filhos, né? Às vezes ele tá ali numa tentativa, etc. E um dos maiores erros do pai colérico é expor o seu filho. Em uma roda de conversa fala, pois é, fulano aí tentou, não conseguiu, etc. Dependendo da criança, do comportamento, do temperamento dela, isso vai magoar e vai marcar muito ela, certo? Se você tem dúvida sobre o temperamento que você dê uma olhadinha no material que a gente tá lá no grupo, que vai ser bem útil para você, tá? Vamos falar agora um pouquinho sobre outro que é super quente. É o sanguíneo, né? Só que o sanguíneo, ele é quente e úmido. Ele é o ar.
a intenção do ar é ser gostoso, ser refrescante, ser agradável, né? Essa é a grande função do ar. Mas se o sanguíneo ele não tiver bem desenvolvido, o seu temperamento não tiver bem ajustado, ele vai ser um ar que vai sufocar, vai ser um ar que vai pesar, que vai incomodar, né? A tendência de um sanguíneo como pai é ser uma criança grande, tá? Eu costumo falar isso, que o sanguíneo é uma criança grande. Vai lá com seu pai, ó, tá com um negócio aqui. Dá a tampinha. Problemas técnicos aqui. Dá a tampinha aqui. Vai lá. E aí, o que o sanguíneo faz? O sanguíneo, ele é uma criança grande, né? Ele gosta de brincar, ele gosta de estar sempre disposto, sempre paciente. Coloca ali um brinquedo, chegou o brinquedo para a criança, é ele que quer brincar, né? Ele coloca lá, ele tem toda a energia, etc. Mas a grande questão é que muitas crianças não querem uma criança velha. A criança quer o quê? Ela quer autoridade, ela quer rotina, ela precisa de alguém que realmente demonstre essa autoridade. E o sanguíneo, quando como pai, ele tem essa grande dificuldade. Ele quer aproveitar essa brincadeira com a criança e muitas vezes ele quer fugir da responsabilidade de alguns atos, né, que precisam que ele tenha ali, que precisam que ele faça e que ele cobre da criança e que ele seja tão organizado quanto. Então, o sanguíneo ele tem muita dificuldade com rotina e com organização. E isso às vezes impacta, principalmente em crianças que dependem dessa rotina, que dependem dessa orientação para se sentirem seguros. Então, tem um ponto até no sanguíneo que, dependendo quando a criança vai crescendo, por exemplo, ele é uma criança grande e a criança tá ali, ela sente vergonha dessa postura do pai perante os amigos. Ela fala, poxa, meu pai não leva nada a sério. Tudo que eu vou falar pra ele, ele dá risada. Tudo ele faz piada, né? Aquele pai que faz piada de tudo. O filho não quer um amigo mais velho. Ele quer um pai com rotina, com ordem, com comunicação, com constância. Esse é o principal desafio seu sanguíneo. Ser constante, né? Você colocar um processo ali, você cumprir esse processo. Você fala assim, não, vamos fazer aqui o culto matinal às 7 horas da manhã. É todo dia, 7 horas da manhã. Ah, mas eu não tô com vontade. E eu sempre falo isso. Crianças fazem aquilo que gostam, adultos fazem o que precisa ser feito, que é necessário, né? Então, como adulto, para entender, eu coloquei essa prioridade aqui para criança, eu preciso cumprir essa prioridade. E principalmente o sanguíneo, ele tende a não respeitar o cônjuge. Então ele precisa respeitar o cônjuge, porque às vezes o cônjuge está tentando colocar uma ordem e ele fala, não, só hoje. Ai, para de ser chata, deixa ela, deixa ele brincar aqui. Nossa, você nunca foi criança, etc. Isso não é legal, porque dependendo do temperamento da criança, ele vai pegar isso como uma válvula de escape e falar, então eu já sei como fazer, como brincar mais, eu já sei como agir nessa situação, tá? Então, qual é o principal desafio seu como pai sanguíneo? Fazer quando você não quer fazer. Cumprir quando você não quer cumprir. Ser organizado. Acordar de manhã e ser um adulto, né? Um adulto que vai lá lavar o rosto, escovar os dentes, se arrumar e vai começar seu dia. Ah, mas é tão gostoso sair da cama, lá todo bagunçado, brincar com a criança na sala, etc. Mas você precisa passar essa autoridade para a criança e não ser um amigo velho para ela, certo? Isso não estou dizendo que você não precisa ser amigo da sua criança, você pode ser amigo, mas a amizade, isso tem que ficar bem claro em todos os temperamentos. A amizade de um pai nunca vai ser amizade convencional de outros relacionamentos. Você pode ser amigo da sua criança, mas a sua amizade sempre vai vir regada de constância, de autoridade, de rotina, de organização, tá? Vamos falar um pouquinho sobre pais melancólicos. Eles tendem a ser frios e secos. O que é frio e seco? Frio e seco é gelo.
né? Remete ao gelo. Ele precisa de alguma coisa ali que molde ele. Ele é introspectivo, ele é detalhista, ele é inseguro às vezes, mas ele busca muito essa segurança. Ele valoriza ideias, ele é diplomata, certo? Ele tende a ter casas mais organizadas, porque isso é muito importante para ele. Ele não entende quando o filho não compreende o comando que ele fala. Ele fala assim, mas qual parte do não você não entendeu, né? Então a tendência dele às vezes é tratar a criança como um mini adulto e dizer, não, eu dei um comando e essa criança não entendeu, então logo ela está me desafiando, logo ela está fazendo isso de propósito, e não é, né? Lembre-se que criança precisa muitas vezes de desenvolvimento, de você falar várias e várias vezes. Ele também ele se incomoda demais com qualquer coisa que saia ali da sua rotina. E eu costumo falar que para um fleumático, a vinda de uma criança, ela é desafiadora, porque ele precisa se ajeitar completamente na rotina, e muitas vezes é um sentimento dele, fala assim, nossa, mas eu gosto, mas isso me incomoda tanto, será que tá certo? Tá tudo certo. É o seu temperamento tentando se ajeitar, tá? E o que você vai fazer para amenizar isso? Você vai tentar organizar a sua rotina da forma mais leve possível, sem ser muito detalhista. O fleumático, ele tende a se incomodar com a falta de ordem, se irrita com casa desorganizada, presença de criança. Sabia disso? Que o fleumático, às vezes, ele tá ali, ele tá lendo um livro, etc. E vem a criança e começa. Ele fala, eu queria ler meu livro, né? Eu queria ler meu livro, isso aqui tá me desconcentrando, etc. E isso é totalmente normal pro seu temperamento. Então, você precisa resolver isso, quais são as estratégias que você vai fazer quando isso acontecer, quando essa irritação chegar. E uma coisa preocupante do fleumático é que, muitas vezes, ele é uma pessoa que pensa muito, né? Ele é muito detalhista, etc. E muitas vezes ele vai ter algumas coisas, ele vai analisar essas coisas. Então, olha, a criança fez isso, eu não gostei. A criança fez aquilo, eu não gostei. E, de repente, ele não deu sinal nenhum. Ele tá ali, com aquela calma, com aquela cara. E a criança não sabe, não consegue identificar. Ele tende a ter aquela cara de paisagem, que eu chamo, né? E ele tá ali com aquela cara de paisagem. E a criança tá pensando que tá tudo bem. E aí, então, do nada, pá, né? Ele solta e tem uma atitude que é diferente da expressão dele, diferente do normal dele. E isso tende a impactar bastante a criança, porque é algo que ninguém espera, né? Algo que tá ali que ninguém espera. E ele, pá, então ele estoura e a criança fica chateada, principalmente se for uma outra melancólica ou sanguínea. Ela falou, uai, o que tá acontecendo? Por que ele tá assim? E ela não compreende essa atitude. Então, o ideal sempre que isso gera muita ansiedade, né? Essa desorganização, essa criança, esse barulho, esses brinquedos espalhados, etc. Tudo isso gera muita ansiedade no fleumático. Então, o ideal sempre é conversar com o cônjuge, seja a mulher, seja o homem, né? Que é o fleumático, que conversa com o seu cônjuge. Olha, podemos ter aqui este canto para o brinquedo? Podemos ter aqui um momento onde eu estou lendo, etc. Ter uma organização para que você também não fique ultrapassando os seus limites e tendo essas explosões que elas não são nem um pouco saudáveis, tá? Saia do campo, então, quando realmente te irritar muito, saia de campo. Assuma, peça para o seu cônjuge te informar, dizendo, me fale como agir, me fale como falar. Tá? Eu preciso que você me oriente como eu devo me expressar. Porque às vezes a criança traz alguma coisa para esse pai e esse pai tende a ficar com uma cara neutra e a criança não entende que ele tá compreendendo o que ela tá falando. E deixe as coisas menos complexas. Então, às vezes, existe o ideal e existe o real, tá? Nossa, eu gostaria muito que meu filho fizesse ali uma leitura dos salmos na igreja, isso me deixaria bem feliz. Então, qual que é o real? O real é que meu filho não consegue, ou não, nesse momento não está apto para isso.
Então um versinho já é o suficiente. Então sai da expectativa e venha pro real. Isso vai te ajudar bastante em relação a isso. E aí nós temos o pai, que é o melancólico, certo? E aí eu entro nesse pai dizendo assim, melancólico não quer dizer melancolia, tá? Não quer dizer tristeza. Melancólico é um temperamento que ele tende a ser mais analítico, que ele tende a pensar bem, ele gosta de refletir, de internalizar o que está acontecendo. Então, o pai melancólico, ele tem que... a pessoa que trabalha ali com o pai precisa pedir para que o melancólico haja. Ele precisa orientar o melancólico. Olha, é importante você agir agora. O pai melancólico tem dificuldade de conflitos. Ele gosta de ficar bem. Muitas vezes ele vai preferir não fazer a repreensão da criança para não ter um desgaste muito grande, tá? Ele causa muitas vezes ele se distancia. Quando a criança desobedece ele tende a distanciar. Ele não cria não consegue dar expectativa para a criança de que ele realmente gostou do que ela tá falando ou não gostou, né? Ele exclui muitas coisas que precisam ser colocadas ali. E aí, uma coisa bem importante, o melancólico, ele tende a sentir mais, tá? Então, dentro do meu gráfico, deixa eu ver o meu gráfico aqui, como que é o nome. O fleumático, ele é úmido e frio. Então, ele é uma brisa. E ele tende a sentir mais. Ele tende, às vezes, coisas que aconteceram há muito tempo atrás, ou sei lá, quando a criança nasceu, né? E ele consegue sentir isso, ele consegue ficar mais impressionado. Então, o pai melancólico, ele precisa principalmente passar mais para a criança o contato, o tato, dizer, olha, eu te amo, você é importante para mim, e ter a compreensão que essa criança, ela tá em desenvolvimento, que muitas vezes ela não vai conseguir responder na proporção que você está tendo a expectativa, tá? E lembrar que ela é uma criança. Às vezes ela vai fazer uma coisa aqui, isso não quer dizer que ela foi para te magoar, ou foi para te deixar chateado. Foi porque ela é uma criança, ela está em desenvolvimento e ela depende muito de você nesse sentido, tá? Nós temos aqui também os nossos pais fleumáticos, né? Úmido e frios, pais calmo, paciente. Nós temos também os quentes, nós temos todo tipo de temperamento. O que você precisa entender: o temperamento não é o que te define. O temperamento é uma coisa para que você te norteie, para que você possa conviver nessa terra aqui de uma maneira melhor, né? E isso não determina, dizendo, olha, eu tenho dificuldade, eu sou fleumático, eu tenho dificuldade com desorganização. Ótimo, trabalhe isso. Isso não pode ser algo que vai engessar você. Isso deve ser uma coisa que vai te motivar a melhorar esses pontos que às vezes precisam ser desenvolvidos, certo? Então eu, como pai, eu já sei qual é o meu temperamento e já sei aquilo que muitas vezes pode me abalar, pode me desestabilizar. Eu também entendo que eu, como um pai colérico, eu sou mais racional e menos emotivo. Então, quando eu vou trabalhar a espiritualidade do meu filho, eu tenho a tendência de querer ser mais enérgico e fazer com que ela faça. Se eu sou um pai sanguíneo, muitas vezes eu acho que tá tudo bem, que as coisas, só o fato de ir na escolinha já resolveu a situação. Ela tá lá, tá brincando, tá conversando, etc. E é isso que ela precisa. Ela precisa de disciplina, ela precisa de constância também. Se eu sou um pai melancólico, eu tenho a tendência muitas vezes de ficar magoado porque a criança não tá me obedecendo. Ela não tá me obedecendo, tá fazendo birra, tá fazendo isso. Então eu falo, nossa, mas eu tô cansado de lidar com isso. Então eu vou deixar ela fazer da maneira como ela é. E se eu sou um pai fleumático, a minha tendência é muitas vezes preferir a paz, preferir a ordem, do que realmente entrar numa zona de conflito para conseguir estabelecer aí que essa criança melhore, que ela se desenvolva da maneira correta. Esses são os principais desafios que você tem como temperamento, e todos eles são trabalháveis.
E agora a gente vai falar um pouquinho sobre dúvidas até aqui. Alguém quer me perguntar alguma coisa sobre temperamento dos pais? Qual o temperamento do pai referente à criança? Pode colocar nos comentários se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Ótimo. Vamos falar um pouquinho agora sobre os temperamentos das crianças, né? Como que eu vou identificar esse temperamento e como que eu vou trabalhar o desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento espiritual dessa criança. Entenda o seguinte, o temperamento é uma coisa muito importante de você identificar. E é ideal que você trabalhe isso até os 12 anos. Porque após os 12 anos começa ali a fase da adolescência. E se essa criança ela já tiver um temperamento bem desenvolvido, a tendência é que com esses 12 anos, os conflitos todos que vão vir ali da adolescência não sejam tão impactantes, certo? E aí nós vamos falar um pouquinho agora, começar falando aqui sobre filhos coléricos, tá? O filho colérico, ele tende a tendência, assim como um adulto colérico, mas a tendência do filho colérico é ele ser muito convencedor de algo. Ele é muito prepotente em algumas coisas, né? Você fala, filho, mas você nunca fez isso. Não, mas eu faço. Como você vai fazer? Você não sabe fazer. Não, mas eu faço. Ele tem uma confiança muito forte. Ele é forte, ele é líder. Ele preza muito a autoridade. Para um filho colérico, se você não tiver autoridade, ele vai te testar o tempo todo. A probabilidade dele não te obedecer e ele não executar o que você está fazendo é de quase 100%. Então, a autoridade, ela precisa estar bem. Identificou? Viu um perfil que seu filho é colérico? Não tente tratar ele como os outros temperamentos. Não tente fazer um acolhimento. Não tente deixar ele ganhar só para ele se sentir importante. Ah, se eu não deixo ele ganhar, eu tô jogando bola aqui, eu não deixo ele ganhar, ele fica nervoso, etc. Ele tá te testando. Você precisa mostrar para ele que você é mais forte do que ele, tá? É isso que faz com que ele realmente respeite. O colérico, ele respeita voz de autoridade e quem é mais forte do que ele. Os pais precisam passar isso o tempo todo. Viver em constante observação ali para não passar que você é mais fraco ou que você não sabe o que você tá falando. Ele tem uma grande coisa, nós vamos falar ao decorrer dessas aulas aqui sobre a virtude da fortaleza, mas o colérico é uma coisa que ele tem a virtude da fortaleza, ele tem facilidade em passar por desafios, etc. Então, assim, às vezes o colérico, uma criança colérica doente tá doente ali, você fala, nossa, coitado, mas ele passa aquilo ali com muita facilidade, tá? Ele olha para o pai com domínio e persuasão. Ele sempre vai querer fazer aí um domínio, uma persuasão com o pai, tentando convencer. Pai, deixa eu te explicar. Não, mas deixa eu falar para você. Aconteceu isso, mas não foi bem isso, né? Ele é muito articulado, ele fala. E ele tem uma linguagem corporal bem impositiva, tá? Na escola, geralmente eles são bons, tiram boas notas. Na igreja, geralmente o pessoal gosta muito dele porque eles participam, são educados, não atrapalham, são confiantes, são orgulhosos. E o que nós devemos trabalhar com o colérico? A humildade, certo? Então, nós devemos sempre fornecer ferramentas para eles, principalmente histórias bíblicas que mostram ali o papel da humildade. Então, é fazer com que ele entenda que nem todo mundo precisa pensar igual ele. Que nem todo mundo... E tá tudo bem outras pessoas pensarem da outra forma. A tendência do colérico, da criança colérica, é ridicularizar quem pensa diferente dela. É se impor dessa maneira. E você, como pai, deve sempre trabalhar a humildade nessa criança. E trabalhar a humildade não é fazer com que o seu filho se sinta menor do que a outra criança. Pelo contrário, trabalhar a humildade é direcionar todo esse fogo, toda essa quentura para algo positivo. Trabalhar a caridade dele. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava trabalhando com a Valentina a questão das virtudes, né? Trabalho com ela várias virtudes, etc. E aí
eu fui trabalhar com ela uma virtude. Eu falei, nós vamos trabalhar a virtude da caridade. Diga pra mim qual foi o que você mais gostou de comer essa semana. E ela provou o Yakult, né? Eu falei, ok, você gostou do Yakult? Então nós vamos pegar um Yakult, esse Yakult que tá aqui, a gente vai levar pra uma menininha na igreja que não tem. E ela falou, não, mas é meu. Eu falei, eu sei que é seu. Mas você concorda que ela não tem, que é muito legal você dar o melhor pra ela e etc e tal? Nós fomos conversando. Em nenhum momento eu me posicionei, você vai dar, se você não der, você vai apanhar, ou coisa parecida. Mas eu fui conversando com ela durante a semana para que ela entendesse que essa atitude de ajudar os outros, essa atitude de servir é muito importante. Essa é uma boa técnica para você fazer com o colérico. Trabalhar a questão de servir, trabalhar a questão de doar, trabalhar a questão de ajudar quem precisa. Isso nivela muito o temperamento colérico. Dentro da literatura, principalmente, fornecer literaturas, pegar exemplos na Bíblia de pessoas que eram fortes e que foram muito bem servindo outras pessoas. Inclusive Jesus, que é o rei, né, que é o maior de todos, que veio aqui e serviu. Então precisa muito trazer essa criança para essa linha e ser a autoridade dela. Fornecer não só histórias bíblicas, mas fornecer histórias também que mostrem ali ao desenvolvimento de pessoas fortes, mas que serviram e que foram úteis a outras pessoas, certo? Os pais devem ser autoridade e ter muito cuidado com os exemplos ruins, tá? Fazer com que deixar essa criança muito exposta, às vezes, à tela, a um ambiente que tenha informações ruins, a tendência dela é aflorar esse comportamento. Então, os pais devem ser autoridades, influenciar sempre com exemplos positivos de pessoas fortes que serviram, estimular essa criança sempre a pedir desculpas, tá? Porque é muito difícil para essa criança pedir desculpa, e vai por mim. É uma coisa assim que é congelante nela, tá? Então você vai ajudar essa criança, você não vai impor, você não vai bater ou coisa parecida, mas você vai ajudar ela a ter essa capacidade de reconhecer, de pedir desculpa, de ir pelo caminho que deve ir, tá? Uma coisa importante com o colérico é quando você determina algo, principalmente em relação a culto familiar, a leitura, a alguma abordagem que você decidiu ali para melhorar a sua espiritualidade na casa, ela precisa ser cumprida. Porque se ele te ganhar no convencimento um dia e você não fizer essa leitura ou não fizer esse culto e ele sentir que ele ganhou, provavelmente aí você vai ter uma dificuldade de retomar para fazer isso novamente, tá? Então seja constante. Você falou, não, nós vamos fazer isso, esse é o combinado. Ah, mas eu vou chorar e tal. Se recomponha e volte. Você vai voltar. Ah, mas o ideal não é eu pegar esse colérico no colo. Assim, por isso que eu não concordo muito quando muitas pessoas falam assim, vamos tratar todas as crianças, sei lá, não, vamos acalmar todas as crianças de uma maneira só. Vamos corrigir as crianças de uma maneira só. Cada criança tem cada criança é única. Cada criança tem sua metodologia. Às vezes você vai acalmar um colérico de um jeito que não é o jeito do sanguíneo. Você vai acalmar um colérico, você vai falar, se recomponha e volte aqui. Tá tudo bem, ele vai conseguir fazer isso. Já o sanguíneo, que é ar, ele não consegue fazer isso. Então você vai ter que pegar no colo, você vai ter que abraçar, você vai ter que acalmar. Então cada criança tem o seu perfil. Por isso você precisa entender quem é o seu filho, qual é o temperamento que ele tem, certo? Coloque sempre aí alguma coisa, um desafio quando você for fazer algum projeto com ele dentro de casa. Olha, nós temos aqui um desafio. Essa semana a gente vai fazer essas e essas atividades. Você consegue? Isso, estimule ele a mais. Então, se você tem um filho aí que está com dificuldade de leitura, estimule ele. Falou, meu desafio para você é que até o final dessa semana você decore esses salmos. E sempre busque mais do colérico, mas não deixa o colérico se acomodar.
busque mais. Agora você decorou os salmos, eu quero ver você fazer aqui, escrever aqui para mim um texto bíblico, tá? E aí você vai estimulando. Então busque sempre colocar as suas implementações de uma forma desafiadora para ele. Lógico que não desafie com algo impossível, desafie com algo que é possível, mas que está além, que você julga que está além aí da faixa etária dele. Você vai se surpreender, ok? E aí depois do colérico a gente tem aqui o sanguíneo, e olha, foi o que eu mais anotei aqui, né? O sanguíneo é uma criança, esse é ar, né? Então, como eu falei ali, o sanguíneo ele é ar, então ele tende a ser, né? Então ele é muito expressivo em tudo que ele fala. O sanguíneo é uma tendência natural dele ser uma criança que gosta de servir, muito bem relacionada, todo mundo gosta dele, muito bem educado, ele é envolvente, né? Ele é uma criança carismática, ele gosta de conversar. O sanguíneo, ele tem não é porque ele faz isso, o colérico muitas vezes ele vai conversar porque ele tem alguma coisa ali que ele precisa atingir. O sanguíneo não, é natural dele, ele gosta de fazer toda essa, sabe, esse envolvimento. Então, quais são as coisas que você deve observar se o seu filho é sanguíneo ou não? Fazer as coisas que deixam bem, ele gosta de fazer, por exemplo, ele gosta de conversar com a avó dele, ele gosta de brincar com os amigos, ele gosta de fazer muitas coisas para deixar outras pessoas bem, isso faz bem para ele também, tá? Uma coisa muito importante sobre o sanguíneo ele é uma criança extremamente cheia de energia, tá? Ele é agitado, ele é confuso às vezes, e tem muita gente que confunde um temperamento sanguíneo com um TDAH, que não é. Na verdade, é só uma criança ali cheia de energia. Ele fala para se relacionar e fala muito, né? Ele gosta muito de falar. 6 a 7 anos é uma idade muito crítica para um sanguíneo, porque ele tem dificuldade de se expressar. E quando ele não consegue falar, a tendência do sanguíneo é explodir, né? E é explodir, é birra, é grito e etc e tal. E quem controla o ar? Uma vez que o ar soltou, é quase impossível você controlar isso. Então o sanguíneo, assim, tem muita dificuldade de você resgatar ele dessa emoção. Então, diferente de uma criança um colérico que vai cair, bater o joelho, vai levantar e falar, não, tudo bem, mãe, doeu, tal, e vai ali rapidinho. O sanguíneo não, ele vai ficar chorando, e aquilo ali vai marcar muito ele, enfim. Você vai ter que ter muita calma com o sanguíneo e ter muita estratégia, porque às vezes não é proposital, é uma dificuldade de falar. A partir do momento que ele conseguir se comunicar, que ele conseguir falar melhor, tende a melhorar isso, certo? Mas às vezes ele fica muito confuso, e esses confusos geram birra, atitudes que você fala, nossa, mas de onde veio isso, né? Por que ele tá fazendo isso? Nunca fez isso em casa, mas aqui na igreja ele resolveu quebrar tudo aqui, etc. Então, sempre ajude ele a falar. Você precisa, nesses momentos, acolher o sanguíneo, diferente de outros temperamentos. Para ter uma calma, ele precisa de tato, olhar e que você ajude ele a resolver. Se você não ajudar ele a resolver, a tendência é ele não conseguir sair daquela emoção com facilidade. Então, ajude. Filho, eu entendi, a gente não joga as coisas no chão. Mas agora é a hora do jantar, a gente vai voltar a jantar. Também, não quero, não quero. Acolhe, ajuda, com calma. Quanto mais você gritar com uma criança sanguínea, pior vai ficar. Quanto mais estressado você ficar, pior vai ficar, tá? E isso se vale muito quando você está implantando ali a leitura da lição, a meditação, que a criança não para e vai e tal, não sei o que. Você precisa ter uma estratégia com o sanguíneo. Ele precisa sentir o sentimento de que ele está servindo, que ele está ajudando, e desenvolva isso com ele. Faça esse direcionamento, ajude ele a fazer todo esse resgate e ter esse senso. Lembre sempre, sanguíneo tem um sentimento de servir, isso faz bem para ele. E eu acho muito engraçado, porque às vezes
Tem mãe que fala assim, não, mas eu coloquei meu filho de castigo, ele não obedeceu no culto e eu peguei ele e fiz ele limpar toda a cozinha. Mas é o que ele gosta, tá? Isso não foi um castigo pra ele, não. Porque ele gosta de ajudar, ele gosta de arrumar, ele gosta de fazer tudo isso. Então, você precisa realmente trazer, ser autoridade para essa criança e ser organizado. A tendência do sanguíneo já é não conseguir ter uma rotina e uma linha ali de rotina mesmo. O que você precisa fazer é ajudá-lo, ele sempre, direcionando ele sempre, tá? O sanguíneo também precisa de um acolhimento. Uma coisa que deixa uma criança extremamente irritada, um sanguíneo extremamente irritado, é a sensação de que ele está falando e não está sendo compreendido, ou não está sendo escutado, tá? E aí, se eu sou um pai fleumático e melancólico, ou até mesmo colérico, né? Eu preciso cuidar disso. É a criança que talvez seja a que mais precisa de tempo, de dedicação. É a criança que precisa realmente que você pare, escute ela e fale, não entendi, fale. Ah, tá, entendi. E você deixe ela falar, deixe ela se expressar, deixe ela falar o que ela precisa falar ali. E aí depois você faz o acolhimento, certo? Se ela sentir que você não tá escutando, não tá entendendo ela, isso gera uma grande frustração. E evite castigos, né? Isso eu acho que eu não entendo qual a lógica muitas vezes de castigos. Na verdade, eu acho que castigo é uma situação onde você não tem o controle. Você não tem o controle, você tá pedindo pra pessoa, pra criança ter esse controle. Mas evite isso com o sanguíneo, isso pode impactar muito ele, deixar ele castigo, bater nele, não entender e gritar. São coisas que em vez de melhorar, ó, elas explodem e dificilmente você vai ter esse controle, tá? Mas uma coisa que você deve e sempre fazer quando você implantar qualquer atividade espiritual com essa criança, não só atividade espiritual, mas outra, mas agora eu falo de uma maneira bem enfática para atividade espiritual. Vou ler a lição com ele todos os dias. A tendência é ele ficar 5 minutos e não querer ler mais essa lição, tá? Faça com que ele persevere na atividade. Ah, mas ele não quer. Ajude ele a querer. Ah, mas eu não tô falando que ele precisa ficar ali 1 hora, mas ajude ele. Fala, não, filho, ó, eu vi que você jogou aqui, vamos voltar aqui de novo, vamos tentar de novo? Vem cá que eu vou te ajudar. Ah, eu vi que você prestou atenção nisso aqui? Você viu isso aqui? Né? Estimule ele e faça com que ele persevere nas atividades. Porque o sanguíneo, ele tende a tendência a ficar. Começa fazendo uma coisa e não quero mais isso, eu quero mais aquilo. Eu quero ler a lição lá na sala. Ah, eu não quero mais na sala, agora eu quero lá no quarto. Ah, eu não quero mais nisso aqui. Então, não, aqui, ó. Vai ser, esse aqui é o canto da lição. Isso não é negociável. Ah, eu não quero mais ler. Vamos tentar mais um pouquinho. E aí você vai ajudando, dando facilidades para ele, para que ele persevere nisso. E uma coisa que você deve estimular muito no sanguíneo é a leitura. Leitura em voz alta. Então, faça ele ler em voz alta. Se você tem um bebê ou uma criança que ainda não lê, leia em voz alta com ele. Mas estimule ele a continuar e a voltar a ter atenção. Não deixe ele dispersar e para outra coisa, dispersar e para outra coisa, porque isso não é saudável. Tá? O saudável é você ajudar ele a ter esse controle. Começou a escrever, ok, faça ele escrever bem feito. Não rápido, bem feito. Escreve aqui, vamos escrever o versinho da lição dessa semana. Não é quantidade, é qualidade. Eu quero que você escreva com uma letra bonita, com calma. Todas essas atividades vão fazer com que esse sanguíneo tenha mais controle e que ele consiga ter uma concentração melhor, tá? E fazer um desenvolvimento intervalado. Um ambiente ruim faz com que o sanguíneo se envolva muito rápido. Então, o que é um ambiente ruim? Né? Dentro da sua casa, do seu lar ou do convívio dele. Um ambiente de briga, um ambiente que tem muita televisão, que tem ali programas inapropriados para a idade dele. Parece que criança não tem programa apropriado, né? Briga,
ele começa a ficar zangado, não quer que toque nele, etc. Tudo isso gera na criança uma ansiedade muito grande, tá? Então, o que é um ambiente ruim? Se eu frequento a casa lá da minha amiga, que é a minha amiga e desde a infância, etc. Mas o ambiente que ela tá ali, ela e o marido estão brigando, a criança ali é uma criança que briga muito com o meu filho, etc. Evite esse lugar. Ah, mas eu vou na casa da tia. Lá na casa da tia também tem um primo lá que briga muito, etc. Evite esse lugar. Faça com que realmente essa criança tenha condições ali de ter um equilíbrio. E não é nesse primeiro momento, não. Às vezes você acaba permitindo que a sua criança passe por algumas coisas extremamente estressantes e não é papel dela ter esse controle. O papel é seu em determinar: esse ambiente é saudável, esse ambiente não é saudável para o meu filho. Eu vou ter esse ciclo de amizade que me agrega. Eu não vou ter esse ciclo de amizade aqui nesse momento porque está interferindo, né, no desenvolvimento da minha criança. Então precisa sempre filtrar, principalmente com o sanguíneo, qual é o ambiente que você está expondo ele, ok? Porque às vezes a frustração, a dificuldade que você tem em implantar as coisas dentro de casa, porque aí chega na tua casa, tá, tudo bem, tá uma calma, mas veio de um ambiente estressante. E o ar é difícil resgatar, uma vez que ele, né, uma vez que ele soltou, é difícil você trazer. Então ele é um comportamento muito influenciável. Então preste bastante atenção. Tudo que você for fazer na questão espiritual, faça com organização e estimule ele sempre a prestar atenção e ficar mais ativo ali, ok? Nosso tempo tá voando, né, gente? Mas eu já falei aqui, vamos rápido aqui que eu consigo terminar com vocês. Bom, e aí a gente vai aqui para uma criança fleumática. Como que eu identifico que uma criança é fleumática? A criança fleumática, ela é água e gelo, certo? Dentro do gráfico que a gente fez ali. Ela é uma criança que, assim como o gelo, ela precisa de um recipiente para ser formado, tá? Então, é uma criança que precisa ali de tempo de pai e mãe. Tempo de pai e mãe, tempo de pessoas que realmente querem influenciar ela. A criança fleumática, ela é introspectiva, ela não reage muito, né? Então, você fala, não faça isso. Ela não chora, ela fica tranquila ali, aparentemente tranquila, tá? Porque as emoções tendem a decantar nela. Então, ela não é de explodir, ela é de guardar. Ela não briga com facilidade, ela reage bem, não reage mal quando você corrige ela. É uma criança aparentemente mais calma. Ela precisa de pais fortes para conduzi-la. Porque se ela não tiver pais fortes para conduzi-la, a tendência dela é cada vez ficar mais introspectiva. Então ela precisa de tempo de pai e de mãe estimulando ela a sair, a fazer, certo? Se você deixar uma criança fleumática fazer as coisas no tempo dela, a tendência dela é ser muito calma, fazer ali devagar, sabe? Fora do tempo convencional, é não gerar conflito, é desistir das coisas, às vezes falar assim, não, mas tudo bem isso aqui, eu vou deixar, vou para outro, né? Então ela tem a tendência a desistir muito das coisas. Ela precisa de um apoio em relação ao tempo, né? Ela precisa de livros, de referência, precisa fazer sentido para ela. E aqui vai muito para a questão espiritual. Toda vez que você conversar com uma criança fleumática, você precisa ter referência. Porque por mais que ela seja criança, se você usar às vezes algum exemplo, principalmente exemplos positivos da Bíblia fortes, isso vai fazer muito sentido para ela, tá? E as crianças fleumáticas, elas são literalmente um reflexo. Elas são um reflexo do ambiente que elas estão. Elas tendem a absorver, a se adaptar ao ambiente que elas estão. Então, se é um ambiente calmo, a tendência dela é ficar calma. Se é um ambiente agitado, a tendência dela é se agitar. Se é um ambiente desorganizado, a tendência dela é ficar irritadíssima. E aí você não consegue entender por que essa criança às vezes tá chorando sem motivo, tá falando que não vai fazer, coisa que ela sempre fez.
a desorganização faz muita diferença para ela, tá? Ela sente muito brigas, ela sente muito tom de voz alterado. Parece que não, mas ela sente. Ela só não expressa, mas ela sente. E aí existe um grande erro, às vezes, dos pais ou na correção e acharem assim, não, ela lidou bem com isso. Não, ela não lidou bem com isso. Ela só não se expressou. E aí, qual que é a consequência disso? Uma criança que trabalha, que uma fleumática, num ambiente bagunçado, um ambiente desorganizado, e eu tô falando de casa, tô falando de cama desarrumada, tô falando de louça suja, tô falando de chegar a jogar o sapato em qualquer lugar. A criança fleumática que transita nesse ambiente, a tendência é isso gerar uma ansiedade nela, tá? Ela também, se você tiver todo esse contexto de desorganização, etc., é uma criança que precisa muito, muito, muito de organização. E se você não tiver essa organização, o que vai acontecer? Ela vai ficar reprimida e fazer o que os outros querem que ela faça. Então, é uma criança que vai falar assim, eu sei que não é certo fazer isso, mas eu vou fazer o que estão me pedindo. Então, ela não consegue se impor, ela não consegue fazer o que precisa ser feito. Ela vai deixar levar e fazer o que os outros querem que ela faça. Cuidado muito com as telas, porque como eu falei, ela é uma criança, é um reflexo, ela imprime muito. Se ela estiver assistindo desenhos ali que não são apropriados para a idade dela, para começo de conversa, sei lá, mas eu coloquei um desenho da Disney aqui, ok. A fleumática, talvez o colérico, o sanguíneo não imprimam tanto isso, mas no fleumático vai imprimir bastante, principalmente o negativo, tá? E ela vai ter uma confusão. E qual que é a consequência de tudo isso? Se a criança fleumática, se o pai não tiver tempo para imprimir o que ele realmente precisa imprimir nela, para dizer, filho, vem, vai fazer isso aqui. Hoje você vai fazer essa atividade. Você vai ler esse livro aqui. Agora você vai fazer isso. Esse pai que vai ditando a rotina dela, se ele não tiver isso, ela não tiver muito claro, ela vai ter uma personalidade fraca. E aí vai ser o quê? Um pai estável. E é o que a gente encontra aí hoje em dia de pessoas que não querem ter filhos, que têm medo de casar. São tudo consequências, muitas vezes, de uma infância que não teve essa segurança em relação a isso, tá? Então, ao fleumático, eu vou dar um exemplo bem claro. Eu acredito muito que minha filha seja fleumática. E eu tô o tempo todo estimulando ela a fazer. E eu comento até com o pai dela que falou, olha, se eu deixar, ela chega em casa, ela vai brincar e vai deixar ali, né? Vai deixar e não vai brincar com os bloquinhos dela, vai pintar, tudo atividades que não dependem tanto de esforço dela. E o que eu faço? Eu falo, filha, você vai cantar na igreja. Nós vamos ensaiar uma música. Mas mãe, vamos ensaiar, a gente vai ensaiar. E aí você tem que estar estimulando ela o tempo todo. Filha, agora você vai ir pra natação. Mas eu não gosto de natação. Mas a gente vai tentar. E aí o tempo todo eu busco fazer o quê? Fazer com que ela saia, que ela não reprima, que ela saia. Porque é muito importante isso pra ela. Como vocês sabem, eu sou empresária, eu trabalho... Minha agenda é fechadíssima, mas eu preciso ter tempo com ela. Então, de terça, quinta e sexta é um tempo de manhã que eu faço as atividades com ela. Que eu vou para natação, que eu vou para o judô. No domingo, a gente vai para equitação, enfim. Qualquer atividade que realmente faça com que ela saia da zona de conforto. Porque ela precisa ser estimulada. Se ela não for estimulada, ela vai fazer o quê? Ela vai ficar no mais... tranquilo, no mais sossegado, tá? Então, a criança fleumática é aquela que não quer ter conflito. E olha só, o adulto também não. Mas a criança não quer ter conflito. Se o pai fala assim, não assiste esse negócio, ela não vai assistir. Ela vai arrumar outra coisa. Não que ela compreendeu aquilo ali é errado. Mas ela não quer conflito. Ela simplesmente vai fazer outra coisa, tá? Então, se você tem uma criança fleumática que às vezes... E quais são as características disso? Às vezes aquela criança vai vestir, ela fala, não mãe, não é desse jeito, tem que colocar a primeira blusa, depois esse, depois esse. Olha só, um fleumático falando aí, tá? E por fim, eu quero falar pra vocês agora sobre, vou atrasar uns minutinhos, mas tudo bem, sobre a criança melancólica, tá? Então, bom, deixa eu só falar do fleumático aqui, como que você imprime a questão espiritual do fleumático? Rotina, todos os dias, mesmo horário, mesma forma,
Por exemplo, com a Valentina todos os dias. Acordou, a primeira coisa, a gente vai ler a lição. Primeira coisa. Nós vamos dormir, nós vamos fazer oração. E pasme, ela tem 3 anos. Quando eu não, em algum momento eu mudo a ordem das coisas, ela fala, mamãe, não posso dormir, você esqueceu de fazer oração, né? Então isso já é uma cobrança natural de um fleumático. Então você precisa sim manter os seus horários e cumprir aquilo que você prometeu. Falando um pouquinho agora sobre o melancólico, são crianças extremamente dóceis. O que eu vou frisar sobre uma criança melancólica e o que precisa ser bem frisado? A criança melancólica é uma criança que tende a cristalizar muito nela. O que eu quero dizer com cristalizar? Às vezes você vai chamar a atenção de uma criança colérica, e ela fala assim, não faça isso, pá. Foi errado isso que você fez. E a criança colérica fala, tá bom. Ela tá cuidando de mim, ela tá falando que é errado, então eu não vou fazer mais. A criança sanguínea, você vai falar, foi errado isso que você fez. E ela vai falar, o que você falou mesmo? Né? Então isso não imprime nela, não tá tudo bem, ela não se magoa, não é uma coisa que tende a cristalizar nela. Tanto é que você chama a atenção de uma criança sanguínea, depois ela já tá te abraçando, te beijando, tá tudo certo, né? No fleumático, você vai chamar a atenção dela, ele vai falar assim, não, ela tá cuidando de mim. Agora, no melancólico, dependendo do seu tom de voz, a maneira e com a força que você vai, ele entende, ele magoa, ele realmente entende que aquilo ali foi algo ruim para ele. E ele tende a pegar aquilo ali e internalizar, tá? E aí a gente vê crianças assim, de 5, 6 anos, 7 anos, que magoadas e que tendem a falar pro pai. Mas você lembra que você fez isso comigo? Talvez. Você lembra que você falou isso pra mim? Ele cristaliza. E aqui é o maior desafio de vocês, não cristalizar nos seus filhos. Não fazer que aquilo ali fique impresso, não fazer que aquilo ali vire uma marca nele, ok? Então, quem são as crianças melancólicas? São dóceis, elas obedecem, são cuidadosas, têm uma sensação de injustiça quando levam bronca, ficam chateadas, literalmente você vê na linguagem corporal delas, tá? A tendência quando você dá uma bronca, ela fala assim, meu pai não gosta de mim, por isso ele tá fazendo isso. Então, a importância de você, pai, sempre que você chamar a atenção de uma criança melancólica, é explicar, estou fazendo isso por você, por isso, com amor. Não é porque eu fiz isso que eu não te amo, pelo contrário, eu te amo. E principalmente, gente, uma criança melancólica necessita a todo momento escutar. Eu te amo, você é importante. Ela precisa de toque. Ela precisa realmente se sentir acolhida, tá? Cuidado principalmente em relação a contato físico exagerado, né? Às vezes dar uma palmada. Use muitas palavras de afirmação com essa criança. Ah, mãe, mas eu não consigo decorar aqui o verso da escola. Você consegue. Eu confio em você. Você consegue. Eu tenho certeza que você consegue. Use bastante palavras de afirmação, que isso vai fazer muita diferença na vida dela. Tenha rotina. Se a mãe, cuidado para não deixar dê atenção, escute o que ela tá falando. Você tá cansado, você fala, nossa, mas eu tô tão cansado, escuta o que ela tá falando. Porque se você não escutar, ela vai crescer com a sensação de tristeza, de pessimista. E se ela vive num ambiente onde ela presencia, às vezes, briga ou assiste alguma coisa muito violenta, a tendência é ela ser um adulto agressivo, tá? Ela não tem muito esse controle. A criança melancólica, ela tende a querer ficar sozinha mesmo. Essa é uma tendência dela. Não porque ela é triste, mas porque ela gosta de analisar, de pensar, de refletir. Então, estimule muito ela a conversar, a socializar com você, a sair desse introspectivo para que você realmente possa ajudá-la da melhor maneira possível. Seja autoridade sempre. Todas as crianças você precisa ser autoridade. Todas, tá? Então, a criança melancólica, às vezes, você como pai... E eu falo assim, para todos os temperamentos, gente. Se você falou que vai fazer alguma coisa, faça. Olha, filho, se você se você levantar da mesa, eu vou entender que você não quer mais comer e eu vou guardar o seu prato.
Aí a criança levanta e aí você fala, ah, não, mas né, precisa comer, não vou deixar eles sem comer, etc. Vou dar só pelo menos mais 3. Já comeu umas 5 colheradas, vou dar pelo menos mais 3. E aí você não tira. Isso é erradíssimo, tá? Isso você tá destruindo o seu papel de autoridade com a criança. Você precisa cumprir. Você precisa ser uma pessoa com a virtude aí da verdade. Você falou, você cumpre. E com a criança melancólica, principalmente. Porque às vezes ela vai fazer uma carinha, ela tende a fazer essa carinha de choro. Ah, fala assim, mas papai, eu só queria um carinho, eu só queria um abraço. Você falou, nossa, meu filho tá fazendo isso, coitado, ele tá precisando disso. E aí você vai lá e quebra a sua palavra. Cuidado com a autoridade, com essa ação, porque a criança melancólica precisa dessa autoridade. Ela precisa realmente entender que você vai cumprir, que você é uma pessoa que ela pode confiar, tá? E no momento não parece muito certo, mas é o ideal que você faça. Você precisa cumprir e dar essa voz de autoridade para independente da manipulação. E por que eu tô falando? O melancólico tende a manipular. Você quer fazer xixi? O papai vai te levar lá, então. É ao vivo, gente. Tudo acontece aqui. E aí, então, essa criança, ela vai fazer... Ela tende a tendência a manipular pelos sentimentos. Mamãe, tô triste. Mamãe, mas eu tô tão cansada. Papai, aconteceu um negócio comigo pra não fazer o que você está pedindo, tá? Então, seja autoridade, fala, eu entendi, eu compreendo, me dê um abraço, mas eu preciso que você cumpra o que nós combinamos, tá? Ter o culto, ler para essa criança, deixa ela muito segura, tá? Então, é um momento que ela entende e fala assim, olha só, meu pai e minha mãe estão dedicando esse tempo só para mim, né? Então, é criança que às vezes você vai pintar com ela, você fala... Ai, que legal, meu pai pintou e ela guarda aquele desenho ali para ela e etc. Então, ter esse tempo de qualidade faz muita diferença. Ajude a criança melancólica sempre a agir, tá? E a religião, a ter Deus para essa criança é fundamental, porque é ela que vai dar esperança, ela que vai fazer sentido. E um melancólico muito bem trabalhado, ele é uma pessoa muito influente, porque ele é muito carismático, ele conquista as pessoas. Então, você precisa ajudar essa criança a agir. Ela é insegura, muitas vezes, no que ela quer. Então, você vai falar, filho, nós vamos fazer tal coisa aqui. Então, não use a técnica, por exemplo, que alguns usam aí. Filho, você quer fazer isso ou isso? Né? É uma criança que, às vezes, gera uma ansiedade se você fizer isso. Porque ela fala, não sei. Então, ajude ela. Fala, olha, agora é a hora do culto. O que a gente faz na hora do culto? A gente lê, a gente ora e depois a gente vai para as nossas atividades. Então, é isso que ela precisa de você, tá? Que você conduza ela. Todas as crianças precisam que você conduza. Mas a melancólica, eu friso. Cuide com 3 coisas. A primeira é, não cristalize. Não deixe essa criança sentir que ela não é importante para você. Ajude ela a fazer as coisas. Incentive ela a fazer. Auxilie ela, tá? Não deixe ela sobrecarregada nas decisões. E principalmente, tem aí a questão espiritual, porque ela necessita dessa questão espiritual para ela ter esperança e para ela desenvolver bem o temperamento dela, certo? Muito bom, terminamos por hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês. Eu vou mandar algumas coisas no grupo lá. Mas a intenção de tudo isso aqui é conhecimento. Eu desacredito que uma boa educação flua naturalmente. Uma boa educação, ela flui de conhecimento, de prestar atenção no meu filho, de dar o que meu filho precisa. Se eu tenho 3 filhos, é olhar cada um de uma maneira diferente, porque cada um tem um temperamento diferente. E o que faz sentido para um não faz sentido para o outro. O que eu entendo também é que, como pais, a gente tem que entender o que somos fortes, né? Você viu aqui, o fleumático é forte em resolver conflito, o colérico é um líder nato, o melancólico é um ótimo acolhedor, o sanguíneo é uma pessoa que gosta de servir. Então, o que como pai você é forte? E principalmente, qual a autoridade que você vai passar para essa criança? Então, a autoridade é algo que nós vamos conversar em todas as aulas. Se você não tiver autoridade, essa criança vai buscar essa autoridade em outro local. Espero que eu possa ter ajudado vocês de alguma maneira,
Tô aqui à disposição. Alguém quer me fazer alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então eu vou deixar salva essa aula aqui no Instagram e vou enviar para vocês. Obrigada, Evanete. Deus abençoe a todos vocês. Feche seus olhos e vamos orar agora. Querido Deus que está nos céus, gratos somos por cada um que está aqui representado. Que o Senhor possa abençoar essa maternidade e essa paternidade. E que o Senhor possa ter pais e mães fortes para criar filhos fortes. Te pedimos a sua bênção, que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço e até a próxima aula.